Na manhã desta quarta-feira, a polícia recebeu uma informação de que em um matagal próximo à cidade de Balsas, aproximadamente 12 quilômetros, em um interior, tendo como localização Fazenda Bacaba, haviam 3 corpos, sendo de uma mulher e um casal de jovens. A Polícia Militar, com a Polícia Civil e o apoio dos legistas peritos, se deslocaram até o local. Lá, foi constatada a veracidade da informação e, de imediato, começaram as investigações preliminares com coletas de informações. Os peritos coletaram os vestígios iniciais para encaminhar para o Instituto Criminalista e outros órgãos para, através de algum perfil genético, identificar um suspeito. E os corpos das vítimas foram encaminhados para o IML para identificar as reais causas da morte. Nós fomos comunicados hoje pela manhã, imediatamente a equipe policial civil dessa delegacia, reforçada inclusive por policiais da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Nos dirigimos ao local também com a equipe de perícia oficial, fizemos o isolamento, constatamos ali o óbito de 3 vítimas da mesma família, uma mãe e 2 filhos. Ainda estamos nesse momento preliminar de investigações, coletando as informações. Os peritos já fizeram a coleta dos vestígios iniciais. Esse material será encaminhado ao ICRIM para a realização da perícia. Também ao IML, ao IGF, para a identificação de algum perfil genético de eventual suspeito, que seja identificado ao longo das investigações. Os corpos também foram encaminhados ao IML de Imperatriz para identificar a causa da morte, né, o instrumento que deu causa, o horário da morte, para tentar auxiliar ali a investigação e trazer a responsabilização penal, o responsável ou os responsáveis por esse ato bárbaro. As vítimas foram identificadas como Maria Aparecida de Jesus, de 42 anos de idade, e seus 2 filhos, Francisco André de Jesus Silva, de 17 anos, e Ana Maria de Jesus Silva, de 14 anos de idade. No local, a menina, Ana Maria, estava a aproximadamente 200 metros de distância da mãe e do irmão. Nos 3 corpos, haviam sinais de crueldade e, a princípio, a polícia acredita que houve uma emboscada para atrair as 3 vítimas. A polícia trabalha também no momento com a coleta de dados de informações de várias pessoas. Ela teria descido para ir para sua casa, né? Isso. Ela chegou lá, pegou. Ela carregou o celular. Carregou. Que horas que ela saiu de lá? Era umas quase 5 horas. Era com o celular dela. Já com o celular dela. Aí daí ele já... Você não mexeu lá no corpo da sua mãe? Não, só peguei no corpo dela. Eu peguei, porque foi o primeiro que eu encontrei. Aí ele demorou, aí minha mãe foi atrás. Aí depois minha mãe demorou e um homem veio buscar minha irmã. Opa, eles pegaram ela, foi quando ela saiu de casa, na estrada. Aí tá o corpo da minha mãe, do meu irmão e da minha irmã. A investigação ela está em fase preliminar e algumas informações elas devem ser preservadas, mantidas em sigilo para garantir a efetividade da investigação. O que eu posso dizer a princípio é que havia sinais de violência, foi um instrumento contundente, provavelmente aplicado, que causou a morte dessas vítimas. Evidentemente, eu ainda aguardo um retorno dos médicos legistas para cravar a causa da morte, né? Há sinais de que houve ali, pelo menos a princípio, também aguardo um relatório dos peritos oficiais que deslocaram ao local, mas a princípio, aparentemente houve uma emboscada dessa família, né? Se por um ou mais criminosos, as investigações vão seguir nesse sentido. Já identificamos os moradores do entorno, os vizinhos, estamos ouvindo nesse instante diversas pessoas, a nossa equipe, nossa escrivã, trabalhando para que seja identificado essa pessoa o mais rápido possível. A polícia trabalhará também na possibilidade de haver o interesse patrimonial ou vingança, tendo em vista, a princípio, ter havido os indícios de emboscadas e dos atos de crueldades realizados. De fato, esse é um crime que dá a impressão de ter muito ódio, muita raiva envolvida. É muito preliminar dizer, né? Se houve por trás desse crime um interesse patrimonial ou não, se é uma vingança, né? Todas as linhas ainda estão em aberto, porque o fato é muito recente.
mas sim trabalhamos com essa possibilidade pela violência, pela brutalidade, por se tratar de pessoas que são parentes, né? Pessoas da mesma família. Há essa impressão de fato. Os corpos foram encaminhados para o IML para verificar quais atos foram praticados pelo criminoso no corpo das vítimas, mas a princípio parece não ter ocorrido violência sexual. Essa é uma quesitação importante que foi apresentada aos médicos legistas para saber se houve vestígios de crime sexual. A princípio, as vítimas não foram encontradas sem roupa, não foram encontradas desnudas. E em crimes sexuais, geralmente, vítimas são encontradas sem algumas peças de roupa. Então, aparentemente, não houve crimes, não houve violência sexual. Mas é prematuro dizer, somente após o laudo do médico legista poderia afirmar se houve ou não violência sexual neste caso. Após informações do ICRIM, do IML e de outros órgãos de peritos e de investigações, a polícia poderá dizer também se o ato foi realizado por uma ou mais de uma pessoa. O delegado pede ainda à população que tomem cuidado no repasse de informações falsas para não prejudicar o trabalho da polícia e para não deixar ainda mais aflitos os familiares. Todas as informações sobre este caso devem ser repassadas única e exclusivamente pela Polícia Civil, que é a responsável pela investigação. Evitem a propagação de boatos, eles atrapalham, eles espalham as fake news, causam comoção desnecessária muitas das vezes. Os próprios familiares às vezes são bombardeados com notícias desse tipo e ficam ainda mais aflitos. Vamos aguardar as investigações. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa é composta de policiais competentes. A Polícia Civil é composta de profissionais competentes. Também temos a Polícia Técnico-Científica no caso. Tenho certeza, convicção, que traremos uma resposta para esse caso. E aí sim, uma resposta, um posicionamento oficial, poderemos dizer efetivamente o que aconteceu, como aconteceu e quem causou isso. Como eu disse, as linhas de investigação ainda estão em aberto. Eu evito me aprofundar nelas nesse instante, com a questão de preservar e garantir a efetividade das investigações. Mas sim, trabalhamos com a possibilidade de mais de um autor, né? Tudo isso sendo trabalhado com muita seriedade e, reitero, sigilo.